Olha que conteúdo bacana que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal. Vamos falar a diferença então do Flex para Grid, beleza? Então eu tenho dois arquivos aqui, cada um deles eu vou estar usando uma forma diferente no CSS e depois eu vou unificar os dois, como é que a gente pode fazer, tá? Então vou pegar aqui o Flex primeiramente, vou criar um form. Eu não vou usar action, mas depois a gente... Aqui eu tenho umas sugestões aqui que vocês vão notar, que é o meu Copilot que gera, tá? Eu posso ir incluindo se eu achar interessante e posso ir excluindo se eu não quiser. No meu caso eu vou ter que modificar algumas coisas. Aí eu não preciso, não é necessário usar ele, tá? Porque aqui dentro eu tenho uma div, dentro da div eu tenho um label, depois eu tenho um input. Um label e um input. É isso aí. Aqui ele sugeriu ter um name e um ID, eu posso dar um tab para ele colocar esse name e ID se eu for utilizar, tá? E aqui fechou a primeira div. Eu tenho mais um aqui, eu vou criar mais uma div. Nessa div segue a mesma ideia, um label e um input. Input. Isso aí, ele vai me recomendar o name e o ID, beleza? Show de bola. Sempre abaixo do form, normalmente a gente encontra algum botão, né? Então eu vou colocar aqui embaixo um botão. Isso aí, show de bola. Tá funcionando aqui. Tá? Se a gente for observar no nosso navegador o que isso está fazendo, eu vou abrir aqui o Flex. Tem só aquilo dali. Não tem nada, né? Agora vamos lá, vamos formatar. Então no primeiro, no início do form action ali, como eu disse, eu não vou usar o action, eu vou substituir por class. Essa class é a do Flex, então form Flex. Tá? Essa div que tem aqui abaixo é uma div do input, né? Então input group. Ele vai me sugerir um campo ali que é um name. Poderia dar um tab para usar o label for name, porque aqui embaixo tem um label for, tá vendo? Então eu posso só apagar esse aqui. Uma boa sugestão que ele recomendou. No meu caso aqui, o meu label for eu vou deixar, ao invés de name, poderia deixar name ou user name, mesma ideia, né? E aqui username, beleza? Tem um input, tá? O input é padrão, type, o tipo dele é texto mesmo. Aqui ele me recomendou ter um name e um ID. Eu vou ter um name, que é o username, e eu vou ter um ID que eu vou localizar ele lá no CSS, tá? Que é o username. Beleza? O primeiro está feito. Agora se eu for observar aqui, vamos ver o que mudou. Ó, tem um espaçamento a mais ali, mudou alguma coisa, né? O que mais que eu tenho que ter aqui? Posso colocar no input um placeholder username. Ó, username. Aqui está o username, quer dizer que é username, beleza, é isso aí. Depois no CSS a gente vai acabar fazendo isso daqui, tá? Que a gente vai quebrar no caso. No CSS a gente vai fazer isso aqui. Fica bonitinho. Por enquanto não precisa, só para mostrar o que a gente vai fazer. A primeira div está ok. A segunda div, a ideia é a mesma, tá? Então aqui na div tem uma class, que é o input group, ele me sugeriu ali, que eu já utilizei. E ele recomenda ter um label for password. Só que eu não vou usar password. Ali até troquei, usei username no inglês e aqui ele me recomendou usar password, né? Posso deixar assim, vamos deixar no inglês. Se quiser colocar senha, pode ser no inglês, não tem problema. Aí eu apago esse de baixo aqui. Eu não utilizei, depois eu vou mostrar a extensão do Copilot que eu estou usando, tá? Ele é muito útil. E esse input aqui, a ideia é a mesma. Ele tem um type do tipo, no caso como aqui é um password, o type dele não vai ser texto, né? Porque se eu digitar as coisas aqui na senha, ele mostra a senha. A ideia de ser um type diferente, de ser password, que a senha ela não aparece.
Aqui tem um name, tem um ID. O ID que eu vou pôr nele é password, já que a gente está usando no inglês. E eu vou espelhar também o placeholder, ele indicou ali, pode deixar. E aqui password, olha que bonitinho que ficou ali, tá vendo? O botão tá ali embaixo, ó, tá escondidinho, ó, só tá uma bolinha ali. E agora a gente vai pro botão. O que a gente tem no botão? Ele é, eu vou escrever aqui o entrar, né? O enter, entrar, entrar. Isso é um teste, né? Então entrar. E aí ele tem um type. O type desse daqui é submit, que eu estou enviando, né? Ele vai recarregar a tela. Olha como é que vai ficar. Entrar. Beleza? Vocês vão entender depois quando a gente for formatar. Essa aqui é a minha formatação, ou seja, eu estou definindo as classes e os ID que eu vou usar no CSS, né? Aqui eu vou ter um style, não vou colocar o CSS aqui dentro, para não ficar muito extenso o meu arquivo HTML, vocês entenderem que é algo bem simples. Eu não vou colocar aqui dentro, então eu vou linkar o link, tá? Ó, flex CSS, ele já me indicou, ficou bonitinho. E eu vou criar um novo arquivo chamado flex.css. Aqui está o meu CSS. Olha que bacana que o Copilot faz. Eu posso clicar aqui, ó, peça para o code fazer algo ou comece a digitar para ignorar. Eu vou mostrar, mas não vou usar, tá? Formate o form. O form qual que eu tenho aqui? É o form flex. Form flex usando display flex e demais campos do form. Beleza, é isso aí. Olha o que ele vai fazer. Ele vai entender o que eu fiz, que eu perguntei, que eu falei, e ele vai perguntar, tu aceita o que eu fiz ali embaixo? Eu vou clicar aqui sim. Olha o que ele gerou para mim. Gerou todo o CSS. Não vou usar isso aqui, tá? Mas eu quero mostrar o que ele fez, ó. Ele formatou bonitinho, já tá ali, ó, tá? Password, criou o botão, olha que bonitão, ficou ali embaixo azul, com placeholder, ó. E o submit está funcionando, ele recarrega a página toda vez que a gente clica. Isso foi o Copilot que fez, aí agora a gente vai formatar do nosso jeito. Então aqui no nosso flex.css, a primeira coisa que a gente vai fazer é ponto form -flex e ele vai me recomendar umas coisas ali, né? Se eu apertar o tab, ele aplica aquilo dali, também é o Copilot que está fazendo. Só que o que eu vou observar aqui, esse form flex é do form, ou seja, ele vai pegar todo o conteúdo que tiver dentro dele, né? Então vamos ver o que ele fez aqui. Ele colocou um display flex, colocou um flex wrap tipo wrap e um justify content space between. O que ele acabou fazendo? Ó, conteúdo alinhado ali certinho. Então, pode ver que está tudo numa linha só, né? Não vou usar isso aqui, é só para mostrar para vocês que o Copilot ele funciona bem. Display é flex, tá certo? Aqui embaixo eu vou usar um flex direction do tipo coluna, column, um max width 200 pixels, deixa eu ver como é que vai ficar 200. Como aqui a gente está testando, a gente pode ir alterando, né? Uma margem, a margem eu poderia colocar zero alto, que ele recomendou, mas eu vou colocar somente alto. E um gap, que é um espaçamento, né? 10 pixels. Vamos testar, ver como é que ficou isso aqui. Ó, ficou bom. Ó, tá no centro, tá bonitinho. Tá em coluna, que ele fez ali um flex direction column, né? Colunas. Tá funcionando, ó, o username, a password está ali e o botão submit ele recarrega. Beleza. Só que tem mais coisas. O que mais que a gente vai ver agora? A gente vai para o input. Input, traço, group. Se ele me recomendar eu usar aquela recomendação, olha o que ele faz. Não fez nada, né? Por que não fez nada? Porque ele já tem display flex ali no form. Eu não vou usar isso aqui. Então algumas coisas vocês podem usar, outras não é necessário. Vou só dar um espaçamento correto aqui. No input a gente vai usar o display do tipo flex e o flex direction column, tá certo?
somente isso. Vou aqui embaixo. Agora vem o... Olha como é que tá ficando. O button. O button, ele é um botão que vai servir para tudo, né? Ele recomendou colocar uma margem nele, só que eu vou colocar muito mais coisa. A margem ficou um espacinho a mais ali, mas não é isso aqui que eu quero. O que eu quero? Um padding, 10 pixels. Tem que ter um background color. Essa recomendação dele acho que é boa. Ó, ficou bonitinho o botão ali, ó. Ficou azul, mas não é essas cores aqui que eu vou usar. Eu quero usar uma que eu tenho aqui no meu aplicativo padrão 745. As cores e os tamanhos eu uso uma colinha, tá, pessoal? Só que no 200 aqui eu não usei na colinha. Deixa eu ver, eu acho que na minha colinha tá diferente. Deixa eu ver aqui. Max Willis, na minha colinha eu tenho 400 pixels. Vamos ver se muda alguma coisa. Ó, fica maior. De fato, fica mais bonitinho. O meu color que eu tenho aqui é white. Border none, cursor pointer. É isso aí. Ficou assim então o meu primeiro. Vocês notaram então que o display flex ele alinhou tudo, deixou como coluna que nem a gente operou, né? E agora a gente vai verificar aqui como que fica o grid. Olha o grid, mas não tem nada no grid. Vou fechar o flex e vou fechar o flex. Ó, o grid, ele só tem aqui o HTML. Primeira coisa, a mesma ideia, form. Não vou usar action, né? Então aqui a gente vai ver aqui. A ideia é a mesma, aquela recomendação dele serve, mas eu vou colocar na minha ordem, que é a label. Não precisa ter esse enter que eu dei aqui agora, desnecessário. Que fecha na mesma linha, não é um conteúdo muito extenso. Input, eu tenho um input, ele me recomendou ter um name e um ID, vai ter. E também vou colocar um placeholder name. Aqui, beleza. Vou ter mais uma div. Na verdade aqui eu fiz ao contrário, né, pessoal? Não coloquei a div, mas vamos ver aqui como é que vai ficar. Vou jogar dentro de uma div isso aqui. Div. Isso aqui tudo. Vou usar o mouse para vocês verem aqui que eu estou clicando. Ali, dentro da div. Beleza. A ideia da div vai ser a mesma que o flex. Tá? Vamos colocar uma class que se chama input group. No link ali em cima eu já vou linkar. Vou gerar um link para grid.css. Ele já tinha recomendado, né? Ficou bonitinho. Aqui eu vou criar um arquivo chamado grid.css. E aqui eu poderia pedir para o Copilot fazer para mim também. Tá? Vocês vão ver depois a extensão bonitinha como é que ela fica. Primeira div está ok. Segunda div, um atalho que vocês podem usar ó, selecionando tudo ou com Shift as setinhas ou arrastando aqui com o mouse é Shift, Alt e seta para baixo. Ele espelha, né? Aí se quiser organizar, dá um Enter ali, faz um comentário, alguma coisa e fechou. A ideia aqui é a mesma, só vou mudar a class aqui, né? O primeiro eu não coloquei aqui, tem o label, só ficou label for. O label for do primeiro é name. Se esperar um pouquinho, pode ser que ele recomende alguma coisa, tá vendo? Aí dentro desse label aqui é nome. 2 pontos, ok? O input é text mesmo, eu vou escrever um texto. O tipo é name, o ID name, placeholder name. O segundo, label for, e-mail. Aqui, e-mail. Esse input aqui não vai ser text, né? Porque ele tem que se ajustar e não é texto. E-mail. Aí a gente muda. E-mail, name, e-mail, o placeholder, e-mail. Olha como que tá ficando. E por que que a gente usa ali o type do tipo e-mail? Eu gravei um vídeo sobre isso para mostrar os tipos. Ó, se eu digitar aqui